Oi, amorzinho, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Esse quadrado aqui atrás, essa sombra, me fez pensar numa coisa, num fragmento da memória do James de Silent Hill. É como se tivesse encontrado um daquele fragmento de memória perdidos dele. Se você jogou o original ou o remaster que fizeram, você sabe muito bem do que eu tô falando. E pensando sobre o James e pensando em você, amorzinho, eu cheguei numa conclusão. O James é um personagem muito incompreendido, então vamos usar as tendências de D&D. Leal, bom, mal, neutro, caótico ou não, para poder desvendar a verdadeira tendência do James. É verdade que o James fez algo terrível. Ele assassinou a sua esposa. Muitos podem ver como um gesto de agressão dele, mas também pode ser analisado como um gesto de sacrifício que ele fez para poupar a mulher dele da dor. Como se naquele momento ele pudesse poupar ela de ficar abraçada assim tão junto da morte. Como se ele pudesse vencer a morte e aquilo pudesse ser algo do casal, que eles pudessem sobrepujar juntos. Porque a doença da Mary fez tão mal para ela, tão mal pro relacionamento, que os últimos anos de vida deles, em vez deles crescerem como casal, terem filhos ou não, era escolha deles, viajarem, passearem, comprarem coisinhas, etc., fazerem o que bem quiserem, eles ficaram tentando enfrentar um trauma muito difícil que é uma doença. E se a doença já é difícil na velhice, quando a gente já tem uma rede de apoio muito grande, já tem mais, geralmente a gente tem mais dinheiro. Imagina você que está começando a sua vida. O James é um cara normal, a Mary era uma mulher normal. E acontece algo completamente fora de curva com eles, que tira eles totalmente dessa realidade, dessa segurança, do que se pode chamar de zona de conforto. E isso mexeu muito com ele, com os dois. E a gente pode saber que mesmo que ele ficasse chateado com a Mary, mesmo que eles brigassem, ele não traía a Mary. O autor o autor do jogo, né, um dos programadores do jogo, já deixou claro que isso. Ele não traía a Mary, ele não era um cara frustrado sexualmente, como se é dito por aí. Então, começa daí. Então, a gente já pode dizer que ele é um cara leal. Ele não é um cara caótico que vai seguir os instintos deles, a vontade dele. Porque a Mary era uma moça bonita, né? Uma moça 8, eu acho. Bonitinha ali, com shape, cabelinho bonitinho. E ela foi ficando cada vez mais sozinha, cada vez mais feia, cada vez mais definhada. E não feia só por fora, mas principalmente feia por dentro. Eles só discutiam, só brigavam. E ainda assim eles ficaram juntos, né, até o final. Então a gente pode dizer que ele é um personagem leal. E ele é tão leal que fizeram um monte para poder ver dentro do carro do James no remaster de Silent Hill se tinha o corpo da Barry como uma das teorias, né? Que ele ia afogar ela e ele juntos no lago Toluca. E de fato tinha. O corpo da Mary tá lá. Ele tá levando o corpo da Mary pra ser sacrificado junto com ele numa vibe aí meio amor gótico. Então, podemos dizer que ele é completamente leal. Até mesmo quando ele encontra súcubos, né, a Maria ali, outros personagens também, ele acha legal, né, tipo, pô, mulher bonita, mas ele fica na cabeça ali, a Mary, a Mary, a Mary, a Mary, a Mary, e na maioria dos finais, sinceramente, a maioria dos finais são trágicos, né? Ou ele traz de volta a Meryl, ele se afoga, e é toda uma questão assim, bem complicada. Então ele é um personagem leal, a gente já sabe. Mas ele não é um personagem bom, porque uma pessoa boa não ia fazer isso. Ele é uma pessoa que também não segue as regras impostas pela sociedade, né? Porque ali tem, na Bíblia mesmo, no Código Penal, tipo, não mate, não pode matar alguém, não pode fazer esse tipo de coisa. Não é moralmente aceitável, não é legal mesmo você praticar violência contra outras pessoas. Por pior que a situação esteja. Se a situação tá ruim, uma dica que eu posso te dar é sai de perto.
sai de perto, porque é o melhor que tu pode fazer por si ou pelo outro se você não tá conseguindo lidar com a situação, né? Então, não era nem um pouco permitido ele fazer o que ele fez. E ainda assim ele fez. Ele chega lá na cidade, ele não tem ideia direito do que tá acontecendo. Ele chega lá em Silent Hill, ele não tem muita ideia do que tá acontecendo. Ele sai destruindo o carro, ele sai matando monstros, mas ele não tem certeza se são monstros, né? Ele não tem certeza direito do que tá acontecendo. Então a gente pode dizer que ele é um personagem neutro também. Ele vai seguir as próprias convicções e as próprias tendências dele. E ele vai poder pôr ali quem ele quer se aliar, quem ele quer defender, quem ele quer cuidar, como por exemplo, ele descobriu que a Laura, aquela criancinha que aparece no jogo, é uma personagem importante para Mary e para Maria também uma hora que começa a acompanhar ele. E ele começa a querer entender a Laura, ajudar ela depois de um tempo. Isso no original e no remaster também. Então a gente pode dizer que ele é um personagem neutro e leal, porque ele escolhe as coisas que ele quer se importar. Ele vai até o fim nisso, até o fundo do âmago dele. E isso é bem bonitinho, é bem legal mesmo. Essa é a tendência seguindo a análise de D&D que eu faria do James de Silent Hill. E aí, você concorda? Deixa aqui pra mim nos comentários, amorzinho. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau!